Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando. Essa é uma aula super especial, cara, provavelmente a aula mais transformadora que você já teve sobre a utilização dos estilos de camada. Porque eu não vou apenas mostrar para você como é que faz esse efeito bacana, e sim vou ensinar para você a lógica de construção, cara. Essa é uma aula muito legal porque você passa a ter autonomia. Quando você entender o que eu vou mostrar para você, você vai ter autonomia, porque eu mesmo tentava os estilos de camada de uma maneira aleatória. Ficava botando lá, experimentando, futucando, na esperança de fazer uma coisa legal. E é verdade, cara, que quase nunca ficava interessante. Agora, quando eu passei a entender como funciona, aí eu falei, caramba, que legal. Você pode utilizar de uma maneira muito mais consistente e com certeza ter melhores resultados. Então, se você quer aprender como utiliza, cara, vale muito a pena, você vai gostar, vai me agradecer pela oportunidade. Então, fique ligado, vamos ao que interessa. E, claro, caso nossas aulas estejam contribuindo de alguma maneira, dê sua contribuição também, é apenas uma curtida, cara, critério de qualidade para o Google. A gente só pede porque é muito importante mesmo. Então, obrigado pela sua retribuição, clique. Show de bola. Então, vamos lá. Para a gente poder entender, vamos começar aqui fazendo uma análise da imagem. Primeira coisa, eu vou trazer ela para cá, vou trazer minhas camadas aqui para cima e vou desabilitar a parada toda aqui, vou deixar apenas o fundo, cara. Repara o fundo é o seguinte, imagina que esse fundo é uma parede. Se ele é uma parede, já sugere que em cima tem uma fonte de luz, está mais clara em cima do que embaixo. Existe uma luz vindo de cima para baixo. Essa é a lógica que eu quero que você entenda. Imagina que está olhando para uma parede. Beleza. Para reforçar isso, eu quis criar um pouco mais de plasticidade. Então eu reforcei uma das luzes, como se uma luz fosse mais forte, uma luz principal e uma luz indireta. Então eu criei essa luz que vem daqui, do canto superior direito. Aqui, ó. Vem nesse sentido uma luz bem intensa. E do canto esquerdo também tem uma luz. Você repara que aqui é claro, aqui é mais claro, aqui é mais intenso, mas aqui também é claro. E aqui é mais escuro, mas também é escuro aqui. Ou seja, esse é o efeito que eu quis trazer com essa textura. Aí você está perguntando, mas como é que você fez esse efeito de luz que você acabou de colocar? Simples, você cria uma camada, pinta ela de branco, ou qualquer outra cor, mas é a princípio de branco. Vem aqui em filtro, renderização e efeitos de iluminação, que é Lighting Effects, beleza? Aí habilita aqui essa camada aqui, vai criar essa camada aqui, coloquei sobrepor 60%, basicamente, para fazer isso. Show de bola. Agora vamos aos textos, cara. Aí vamos para o primeiro, que ele é o que tem o maior número de coisas. Vamos habilitar todos aqui, vamos aproximar a história para você poder visualizar melhor. Show de bola. Então vou desabilitar a parada toda. Repara que a gente tem, primeiro, chanfre entrale. O chanfre entrale, ele é justamente para criar esse efeito de volume. E quando ele cria o volume e tem uma cena, uma luz, repara que a luz está batendo aqui, ó. Repara que a luz bate aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, aqui. A luz está batendo nesse canto superior direito. Por quê? Porque a luz está vindo daqui. E se a luz está vindo daqui, significa que a sombra, ela vai ter que ficar aqui assim, ó. Na diagonal também, ó, no lado oposto. Beleza? Isso não tem nada, nenhuma novidade. Imagino que você já saiba disso. Beleza. Mas vamos entender aqui umas coisas bem interessantes que você vai gostar bastante. Show de bola. Aí a próxima é uma sombra interna apenas para criar um volume no objeto. Nada demais. O próximo é justamente uma outra sombra projetada, mas eu utilizo a sombra com a seguinte finalidade. Ela não tem o objetivo de ser sombra, e sim criar a ideia de que esse texto, ele é um texto com volume, como se tivesse uma extrusão, ele fosse extrudado, como se fosse um objeto 3D com profundidade. Então repara que essa sombra, ela é bem definida, sem opacidade nem nada, é bem próxima do objeto, para criar essa ideia de que a espessura do objeto tem, e o objeto tem essa espessura, basicamente. Pronto. A próxima sombra, ela é justamente a sombra que vem para trabalhar com uma sombra, digamos que foi criada por essa luz que vem do canto superior direito. A gente viu que tem uma luz batendo aqui e está aqui a sombra que essa luz projeta. Beleza? Então, é a primeira sombra que a gente tem, assim, digamos que definida com o propósito de trabalhar junto com a luz que a gente colocou na cena. Bom, beleza. E existem mais duas sombras aqui. Uma delas, deixa eu aproximar aqui para você poder visualizar bem. Deixa eu mostrar essa primeiro. Repara o seguinte, eu vou aproximar aqui, ó. Repara que a gente tem o objeto, a gente tem esse perfil escuro, que é o perfil que eu acabei de mostrar para você, que não é sombra, mas sim a espessura do objeto. E repara que a gente tem aqui uma sombra bem sutil, ó. Essa sombra bem sutil cria a ideia de que o objeto está encostado na parede, mas que existe uma distância muito mínima entre o objeto e a parede, porque é assim que as coisas são na vida real. Então essa pequena sombrinha aqui discreta
os detalhes que fazem a diferença e que você aprende aqui no Tutorial Master, justamente é para fazer esse tipo de efeito. Beleza. Então, tá pronto, tá pronto. Tá bom, tá interessante, não tá? Mas pode melhorar? Pode. O que a gente pode fazer aqui? Para trazer um pouco mais de volume para a cena e para reforçar a ideia de que a luz está vindo no canto direito e criar um efeito de luz interessante, eu utilizei a sombra, mas não como sombra, tá? Para criar um efeito de luz. Como se a luz estivesse vindo aqui, reforçando. Esse efeito que você está vendo aqui, tipo um brilho, né, no canto superior direito, ele tem duas coisas aqui interessantes. O primeiro é como se a própria luz estivesse iluminando essa região aqui, toda essa região. Estivesse iluminando ela. A luz está fazendo isso. É a primeira questão que é interessante. A segunda é, a luz está batendo aqui na superfície e ela está rebatendo na parede, no chão, na parede. Entendeu? O próprio objeto também ele serve como rebatedor da luz. Então isso traz mais plasticidade para a cena, reforça a ideia da iluminação e cria um efeito bem interessante, tá? Então tá aí essa primeira história. Então nesse momento já está bem interessante. Mas tem como melhorar? Tem sim, vamos lá. Aí a próxima coisa que eu fiz, que eu vou habilitar para você aqui é o seguinte, deixa eu trazer para cá, ó, foi adicionar a segunda fonte de luz. Se a gente tem uma outra fonte de luz, como eu já comentei, que vem daqui e ela é menos forte, eu vou adicionar essa fonte de luz agora através dessa próxima camada aqui, ó. Beleza? Aí, antes de qualquer coisa, se você está perguntando assim, pô, o cara está mostrando a lógica, eu estou achando interessante, mas como que eu faço para fazer essa luz que ele está mostrando? Como que eu faço para fazer esse efeito de brilho que ele está mostrando? Eu posso entrar dentro de cada um deles e mostrar, só que o vídeo vai ficar bem burocrático e bem chato, digamos assim. Aí o que eu pensei? Vou disponibilizar esse arquivo na íntegra. Do jeito que ele está aqui, eu vou salvar o arquivo, vou zipar e vou disponibilizar. Você vai acessar esse arquivo no link, procura no descritivo aqui embaixo, você vai ser direcionado para o site Tutorial Master. O download é totalmente gratuito. Você precisa apenas se cadastrar. Você vai lá, se cadastra no site para ter acesso aos nossos arquivos. Interessante que uma vez cadastrado, você pode ter acesso a todos os arquivos que a gente disponibiliza. Quase todos, na verdade, né? Porque tem cursos premium, que tem arquivos específicos, tá? Mas beleza, vamos lá. Então, por isso que eu não vou me preocupar em apresentar isso. Basta você pegar o arquivo e você vai abrir aqui, vou abrir esse aqui só para você entender. Você vai abrir aqui chanfro entalhe e você vai ver, então foi o chanfro e entalhe que ele adicionou aqui com esses valores que você vai poder experimentar e você vai ver o resultado que eu tive. E, consequentemente, você vai poder utilizar da mesma maneira, certo? Então, por isso que eu vou disponibilizar um arquivo para você. Beleza. Então, voltando aqui, repara que a gente adiciona mais uma fonte de luz que ela está batendo aqui de uma maneira mais sutil, enquanto aqui é mais intenso, aqui é mais sutil essa luz, mas ao mesmo tempo, só o fato de eu adicionar essa luz, ele adiciona uma sombra extra. Repara que tem uma sombra aqui bem suave aqui, ó. Essa sombra aqui, ó, vou desabilitar aqui para você ver, ó. Eu adiciono a luz e a sombra ao mesmo tempo, ó. Então isso cria um realismo para o objeto muito interessante. Fica com aquela sensação de que você vai pegar no objeto. Bem interessante mesmo, eu gosto bastante, eu utilizo muito esse tipo de recurso, tá? Show de bola. E para completar, eu pensei assim, poxa, já que essa luz aqui da direita é mais intensa, e eu, dentro do chanfro entalhe que eu já tinha colocado aqui, eu estava no máximo, tá vendo? Eu pensei, como é que eu posso fazer para reforçar essa parte desse brilho aqui, apenas esse brilho? Aí foi quando eu tive a ideia de duplicar essa layer inteira, com todos os estilos, e joguei tudo fora, fiquei apenas com o chanfro entalhe. Aí nesse caso, ó, ele sobrepõe um ao outro e reforça a luz ali, ó, que é o que eu queria, uma luz mais intensa vindo do canto superior direito. Então são esses pequenos detalhes que vão sendo aglutinados e vão gerar resultados fantásticos, cara. Muito interessante quando você começar a colocar isso em prática. E para completar, deixa eu mostrar uma coisa muito importante, que se você não prestar atenção nisso, você vai ter muita dificuldade quando você tentar experimentar, trabalhar com os objetos sobrepondo. Você repara que são instâncias do mesmo objeto, né? Tem um aqui, aí tem outro aqui, ó, aí tem outro aqui. Então eles estão em cascata, né? Um sobrepondo ao outro. Mas você só consegue esse efeito se você entender a diferença entre opacidade e preenchimento. Entendeu? A opacidade, ele vai regular a opacidade de toda a camada. Imagina o seguinte, ó, essa camada aqui, ela tem a opacidade 100%. E ela tem... O que é essa camada? É o texto show mais esses efeitos, todos.
e eles criam esse volume que você está vendo. Se você baixar a opacidade aqui para 30%, por exemplo, repara que ele abaixa a opacidade de toda a camada, de tudo, do texto, mais dos efeitos, certo? Vamos deixar aqui 100%. E vamos abaixar aqui o preenchimento, e você vai perceber que apenas o texto vai perder, vai ficar transparente, mas todos os efeitos são preservados. Isso é muito legal, cara, muito legal. Tá vendo? Se eu botar aqui 0%, repara que o texto some. Se eu desabilitar tudo aqui, ó, o texto sumiu, porque o texto está totalmente sem preenchimento. Se eu botar 10%, é apenas 10% de preenchimento do texto. Mas eu desabilitei os estilos, por isso que só está aparecendo o texto. Então, deixa eu botar aqui 0%, o texto sumiu, porque eu tirei o preenchimento do texto. Mas esse preenchimento atua apenas no texto, cara, não atua nos efeitos. Então, quando você habilita os efeitos, ele vai ficar um efeito em cima do outro. É isso que eu fiz. Nesse caso aqui, dessa camada, eu deixo ela com 100% mesmo, mas na próxima, eu já fiz dessa maneira, ó, preenchimento 0%. Vou botar aqui até um pouco mais intenso, aqui 75%, para reforçar aqui a ideia desse brilho aqui, ó. Entendeu? Então, esse brilho, se eu desabilitar aqui essa layer de baixo, repara que é só o brilho, cara, não tem nada, olha só. Mas se eu aumentar aqui a opacidade para 20, você já vai ver o texto embaixo, porque é a opacidade do texto. Então, não é isso que eu quero, 0%. Então, esse detalhe do preenchimento vai permitir você justamente fazer esses efeitos em cascata. Então, você pode ter cada camada tendo um efeito específico e você ter mais propriedade. E quando você tiver... Existem alguns efeitos de camada que não permite, o chanfrentalho, por exemplo, não permite você adicionar. Esse maisinho você adiciona estilos, né? O chanfrentalho não permite. E como eu já tinha colocado 100%, eu falei, pô, vou duplicar a parada e vou adicionar outro. Então foi uma maneira, na mão, digamos assim, de conseguir esse tipo de resultado. Muito interessante mesmo. E para completar, está aqui o efeito adicional, criando a sombra. Aí fica bem bacana, né? Eu gostei bastante, assim. E o legal de tudo, cara, é que se você editar o texto, você pode colocar o que você quiser. Naturalmente, como são 3 cópias, você tem que editar as 3 cópias, tá? A não ser que você tivesse convertido isso aqui antes de fazer essa coisa toda, tivesse criado um texto, tivesse convertido em Smart Object, em objeto inteligente, aí tivesse sim instâncias do objeto inteligente, entendeu? Mas eu não fiz assim porque eu achava desnecessário, tá? Mas enfim, é um método também que funciona bem, eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos. Beleza pura? Então é isso, eu espero que tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua retribuição ela é muito bem-vinda mesmo, muito obrigado por poder retribuir. E cara, se você quer aprender para valer, cara, se inscreve no canal e fica um convite especial para você acessar a nossa página de curso. Tem um curso de formação super completo, curso completão de design gráfico, tanto para você que está começando, está nos primeiros passos, quanto para você que já tem uma experiência, que já está no mercado e quer melhorar a sua qualidade profissional, o seu perfil criativo, a maneira como você cria. Então acesse o curso. Aí você pergunta, cara, mas como assim? O curso é para iniciante, o curso é avançado? Cara, o curso é completo, então ele aborda de A a Z, certo? Então para você que está começando, vai ter tudo. E para você que já tem uma experiência, vai ter as lacunas preenchidas. Você vai gostar bastante. Além disso, existem outros cursos de Photoshop, cursos bem interessantes, manipulação de imagem, que você vai gostar. Acessa lá e você vai me agradecer pelo convite. Beleza pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!